tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode se assentar, meus queridos? Não desmerecendo a oração do pastor, mas eu quero pedir que você mais uma vez curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus Pai Santo verdadeiro, Deus, eu te agradeço nesta hora, neste momento, Senhor. Eu te agradeço pela tua graça, eu te agradeço pela tua misericórdia, eu te agradeço pelo seu amor, ó Pai. Eu te agradeço pela salvação, meu Pai, que é concedida mediante a fé no teu Filho amado, Senhor. Eu te agradeço pela tua lealdade, eu te agradeço pela tua fidelidade, eu te agradeço pelo seu amor, ó meu Pai. Senhor, nesta hora, neste momento, a tua palavra vai ser pregada, vai ser ministrada, Pai. Que a tua palavra nesta noite possa vir de encontro ao coração da tua igreja. Se por acaso alguém aqui, Pai, está desanimado, que ela venha encorajar. Se por acaso alguém, Pai, estar abatido, Pai, que ela venha dar força. Se alguém está caído, que ela venha levantar. Deus, que nesta noite a tua palavra venha de encontro ao coração da sua igreja e venha produzir frutos para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Antes de tudo, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez pregando, ministrando a sua palavra pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu agradeço a Deus também pelo convite que foi me feito pelo Rodrigo, a qual é o líder da reunião de célula, junto com a sua esposa, que está sendo realizada na minha casa. Eu agradeço a Deus pela vida dos líderes da igreja, eu agradeço a Deus pela vida do pastor, eu agradeço pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite de hoje. Amém? Pois bem, queridos, nós acabamos de ler nesta noite de hoje um texto da palavra do Senhor, que se encontra aqui no capítulo de número 5 da epístola, da carta conhecida como a Carta aos Romanos. E antes de eu abordar esse texto aqui, entrar nesse texto aqui, expor, transmitir aquilo que o texto revela, eu vou dar uma pequena contextualizada, só para que a igreja possa ter um melhor aproveitamento, ter um melhor entendimento, ter um melhor conhecimento daquilo a qual o Espírito Santo, Ele vai falar ao teu coração nesta noite de hoje. Ele vai transmitir a tua vida nesta noite de hoje. Amém? Pois bem, queridos, a epístola, a Carta aos Romanos, ela é o 6º livro que compõe o cânon bíblico do Novo Testamento. De todas as epístolas que contém no Novo Testamento, tanto as epístolas quanto as epístolas paulinas, quanto as cartas dos demais apóstolos, a epístola aos Romanos, junto com a epístola aos Coríntios, elas são as mais longas, elas são as mais extensas, ou seja, são as que contêm mais conteúdo, são as que contêm mais capítulos. Martinho Lutero, um dos responsáveis pela reforma de 1517, Lutero fala que de todas as cartas que Paulo escreveu, que de todas as cartas que Paulo compôs, a mais profunda de todas é a epístola, é a carta aos Romanos. Lutero vai dizer também na sua biografia, Lutero fala que foi se aprofundando mais na epístola aos Romanos, que foi estudando mais na epístola aos Romanos, que ele passou a ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão de que o que estava sendo inserido no contexto da igreja, na sua época, no seu tempo, não estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. Ou seja, não estava de acordo com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Lutero também, ele diz e ele fala que para você entender, que para você compreender os assuntos que estão inseridos na epístola, na carta aos Romanos, Lutero fala que para você ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento, você não tem apenas que folhear ela,
você não tem apenas que ler. Lutero fala que para entendê-la, que para compreendê-la, você tem que fazer um estudo indutivo. Você tem que se aprofundar para poder entender e compreender. Quando nós damos uma analisada na autoria da Epístola aos Romanos, embora haja muitas controvérsias sobre a autoria da Epístola, mas os eruditos, os estudiosos, os teólogos, os pesquisadores da palavra do Senhor, eles dizem, eles afirmam e eles deixam bem claro que a autoria da Epístola, ela é do apóstolo Paulo. Porque quando você dá uma estudada na Epístola, na carta aos Romanos, você vai ver e perceber que tem muitos assuntos que o apóstolo Paulo trata nela, que ele trata em outras epístolas. E quando você dá uma aprofundada na epístola, na carta aos Romanos, você vai ver e perceber que a epístola, que a carta aos Romanos, parece mais um estudo do que uma epístola. Porque o autor, ele deixa os assuntos bem alinhados, ele deixa os assuntos bem ordenados, ele deixa os assuntos bem justos. O autor da epístola, da carta aos Romanos, ele foi bem expositivo. E o apóstolo Paulo, ele tinha essas características, porque Paulo, além de ser um grande escritor, Paulo, ele tinha a preocupação de fazer com que as pessoas entendessem e compreendessem aquilo que ele estava relatando. Paulo, ele tinha a preocupação de fazer com que as pessoas, que os seus ouvintes, que os seus leitores tivessem clareza daquilo que ele estava tratando. Paulo era aquele tipo de pregador que ele ensinava a palavra. Paulo era aquele tipo de pregador que ele ensinava o famoso sermão, conhecido como sermão expositivo, que para explicar. É esse tipo de pregação, esse tipo de pregador, esse tipo de ensinamento que está faltando na igreja dos dias de hoje, porque o que nós mais vemos na igreja, em cima dos altares, são animadores de plateia. São pessoas que expõem a Bíblia. O que está faltando são pessoas que explicam a palavra. Forma é ela que lhe salva. Aleluia. Então a autoria da epístola, da carta, ela é do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele compôs, ele escreveu a epístola aos Romanos entre o ano 54 e 55 depois de Cristo, na grande cidade de Coríntios, que foi o período que ele passou hospedado na casa de um homem chamado Gaio, onde se encontrava uma pequena comunidade, ou seja, uma pequena reunião de célula. Na epístola, nas cartas aos Romanos, você vai ver e perceber que o apóstolo Paulo, ele trata de vários assuntos, mas o assunto principal em que Paulo dá ênfase, que é o tema da epístola, é a salvação gratuita oferecida por intermédio da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola diretamente para os cristãos da grande cidade de Roma. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola diretamente para a igreja dos romanos. O período em que Paulo escreve a epístola foi um período de muita luta, foi um período de muita aflição, foi um período onde era permitido apenas cultuar os deuses romanos. Foi nesse período que Paulo compôs, foi nesse período que Paulo escreveu a epístola, a carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve a epístola diretamente para os cristãos da grande cidade de Roma. A igreja dos romanos, ela era conhecida como o quê? Como a igreja dos gentios. Tá, Severino, mas quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles povos que não faziam parte da descendência abraânica. Os gentios eram aqueles povos que não faziam parte dos hebreus. Então todo aquele que não era um hebreu, pelos judeus, eles eram considerados pagãos. Eles eram considerados o quê? Gentil. E esse gentil que fazia parte da comunidade, da igreja dos romanos, eles foram alcançados por quê? Porque os cristãos de Roma, eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Esses gentios, eles foram alcançados porque os cristãos de Roma anunciavam o Cristo ressurreto. Queridão, se você quer ver pessoas sendo alcançadas lá fora, começa a proclamar o evangelho. Se você quer ver pessoas sendo transformadas lá
fora, começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, aonde o Evangelho é pregado, pessoas são libertas, pessoas são saradas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Se você quer ver a salvação dentro da tua casa, se você quer ver a transformação dentro da tua família, começa a proclamar Jesus, começa a proclamar o nome dele, porque a Bíblia diz que o nome dele é poderoso para salvar, é poderoso para curar, é poderoso para libertar. Começa a proclamar o Evangelho de Jesus. Aleluia. Começa a proclamar. Então, quando nós entramos na epístola, na carta aos Romanos, quando nós damos uma analisada nos 4 primeiros capítulos da epístola da carta aos Romanos, que é os capítulos que antecedem o capítulo de número 5, que é o contexto do texto que nós lemos nesta noite de hoje. Quando você dá uma analisada no capítulo de número 1, no versículo do capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 17, trata-se do quê? Trata-se de uma saudação de Paulo aos cristãos de Roma. Trata-se de uma apresentação do apóstolo Paulo à igreja dos romanos. E no versículo de número 1, do capítulo número 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo deixa uma coisa bem clara para os cristãos de Roma. No versículo de número 1, do capítulo de número 1, Paulo deixa uma coisa bem explícita para os cristãos da grande cidade de Roma. E o que é que Paulo deixa bem claro aqui? Paulo deixa bem claro aqui que quem escolheu ele para ser apóstolo não foi nenhum fariseu. Paulo deixa bem claro que quem escolheu ele para ser apóstolo não foi os líderes religiosos da sua época. Paulo deixa bem claro que quem levantou ele como apóstolo foi Jesus Cristo de Nazaré. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem chamou você para pregar? Não foi o homem, foi Cristo. Querido, sabe quem chamou você para pastorear? Não foi o homem, foi Jeová. Querido, sabe quem chamou você para dançar aqui? Não foi o homem, foi Jesus Cristo. Querido, sabe quem chamou você para servir algo na igreja? Não foi o homem, foi Jesus Cristo. Sabe quem chamou você para cantar? Não foi o homem, foi Jesus Cristo. Ah, Severino, mas as pessoas não gostam do jeito que eu canto, mas as pessoas não gostam do jeito que eu prego. Não interessa. Quem levantou você foi lá em cima. Quem levantou você na obra foi Jesus Cristo de Nazaré. Paulo deixa bem claro que quem concedeu, que quem confiou o ministério apostólico a ele foi Jesus Cristo. Quem confiou o ministério da pregação a você foi Jesus. Quem confiou o ministério do louvor a você foi Jesus. Quem levantou você como pastor foi Jesus. Faça aquilo que Jesus está falando, porque quem levantou você na obra foi ele. Aleluia. O apóstolo Paulo continua. Quando nós chegamos no versículo 7 do capítulo de número 1, Paulo diz: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para seres santo. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, bem explícito, ele deixa bem claro que os cristãos de Roma, eles foram vocacionados por Deus, chamados por Deus para ser o quê? Santo. Mas Deus não chamou apenas os cristãos da igreja de Roma para serem santos. Deus também nos chamou para seres santo. Deus te chamou para ser santo. Mas o que significa ser santo? Na Bíblia, meus queridos, ser santo tem 2 significados. O primeiro significado de ser santo na Bíblia é ser separado. Mas ser separado não é você ficar isolado dentro de casa, porque não existe evangelho, não existe cristianismo no isolamento. Ser separado é você não se contaminar com o pecado. Você lembra de Daniel?
Daniel estava numa terra dominada pela prostituição. Daniel estava numa terra dominada pelos manjares mundanos. Daniel estava numa terra dominada pelo pecado, dominado pela idolatria, mas ele não se contaminou, ele se manteve santo. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa não se contaminar com os desejos carnais, não se contaminar com o pecado. Ser santo também significa ser consagrado, ter uma vida consagrada diariamente diante do Senhor. Deus te chamou para ser de santo, querido. Nosso Deus é um Deus santo e Ele requer da sua igreja santidade, porque Ele nos chamou para ser de santo. Aleluia. Pois bem, do capítulo de número 2 em diante, o apóstolo Paulo vai começar a tratar, ele vai começar a relatar, ele vai começar a expor um assunto que é de suma importância para a igreja cristã. Paulo vai começar a tratar, o apóstolo Paulo começa a falar de um assunto que é de suma importância para os cristãos. Paulo começa a tratar de um assunto que tem sido uma grande discussão teológica durante muitos tempos. E qual é o assunto que Paulo vai tratar? Paulo vai tratar sobre a justificação. Mas o que é a justificação? A justificação é um termo que se refere a um julgamento jurídico. Na palavra do Senhor, a justificação trata-se de um ato jurídico da parte do Senhor. É onde o Senhor declara o culpado inocente. É onde o Senhor declara o pecador injusto. E como é que o Senhor declara o pecador injusto? Por intermédio do sacrifício e da justiça de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, uma pessoa quando aceita Jesus de Nazaré, lá no tribunal superior, lá no tribunal supremo, o pecado que está sobre ele, a culpa do pecado recai sobre Jesus de Nazaré. E além da culpa do pecado recair sobre Jesus, é imputada sobre essa pessoa a justiça de Jesus Cristo de Nazaré. Foi isso que Deus fez com a sua igreja, foi isso que Deus fez com você. Deus te inocentou da culpa do pecado e recaiu sobre você a justiça de Jesus de Nazaré. Então você é justo diante do Senhor, você é reto diante do Senhor. Mas não é porque você não rouba, não é porque você não mata, não é porque você não trai a sua esposa, não é porque você não adultera. Você é justo diante de Deus, porque a justiça dele foi imputada na sua igreja. Aleluia. Então Paulo trata da justificação. Então, de forma bem resumida, a justificação trata-se de um ato jurídico da parte do Senhor, onde ele declara justo por intermédio do sacrifício de Jesus o pecador. Então Paulo trata da justificação, mas Paulo também trata do quê? Do requisito da justificação. Paulo trata da condição para ser justificado. Está Severino, qual é a condição para ser justificado? Qual é o requisito para ser justificado? Preste atenção que Paulo deixa bem claro. O requisito, a condição para ser justificado é apenas um. Qual que é? A fé em Cristo Jesus de Nazaré. Paulo deixa bem claro aqui na epístola, na carta aos Romanos. Não apenas na epístola, na carta aos Romanos, mas em quase todas as cartas que ele trata da justificação, ele deixa bem claro que a igreja, que aquele só é justificado somente através da fé em Cristo Jesus de Nazaré. Hoje tem gente de pessoas na igreja que querem se justificar perante o Senhor, porque vão lá no centro de Campinas levar sopão. Isso é bom e maravilhoso. Está cheio de pessoas que querem se justificar porque não rouba, porque não mata. Isso é bom e maravilhoso. Não estou falando que a igreja não tem que ter obras, porque aqueles que são verdadeiramente justificados, eles têm obras, mas não são elas que te declaram justo. É a fé em Cristo Jesus de Nazaré. Nós somos declarados justos somente através da fé em Cristo Jesus de Nazaré.
Sabe por que você está aqui nesta noite de hoje? Porque você foi justificado. Sabe por que você louvou nesta noite? Porque você foi justificado. Cadê o justificado? Aleluia! Paulo trata da justificação. Ele deixa bem claro que a justificação, meus queridos, você tem que sair daqui entendendo. A justificação é um dom gratuito de Deus. A justificação é uma graça do Pai, concedida somente através da fé em Cristo Jesus, o Nazareno. Aleluia! Quando nós chegamos no capítulo de número 5, que é o texto que nós lemos nesta noite de hoje, que foi do versículo 1, se não me engano, até o versículo de número 7. Nesse texto aqui, Paulo ele continua falando da justificação. Mas Paulo aqui ele procurou dar ênfase no quê? Nas bênçãos da verdadeira fé em Cristo Jesus de Nazaré, conhecida também como as bênçãos da justificação mediante a fé em Cristo Jesus de Nazaré. No verso de número 1, Paulo diz: tendo sido justificado mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então a primeira bênção que Paulo trata aqui da fé, em que eu quero desenvolver, em que eu quero dar ênfase, é a paz com Deus. A paz em que Paulo está tratando aqui, a paz que existe entre você e Deus, a paz que existe entre a igreja e Deus. Você tem que entender e compreender que o mundo não tem ela. Tá, mas por que o mundo não tem ela? Porque o mundo, por causa do pecado, está o quê? Em guerra com Deus. O mundo, por causa do pecado, está em contenda com o Senhor. Querido, você tem que sair daqui entendendo e compreendendo que não existe comunhão entre Deus e o pecado. Não existe paz entre Deus e o pecado. Quem vive no pecado, quem é dominado pelo pecado, está em contenda com o Senhor, porque não existe paz. Deus não tem parte com o pecado. Então o mundo está no pecado, então o mundo é inimigo de Deus, mas a igreja está em paz com Ele. Sabe por quê? Porque o pecado já não tem mais domínio sobre você, porque Cristo nos libertou da culpa do pecado. Aleluia! Então Paulo fala que através da fé no sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. E Paulo continua o seu raciocínio no versículo de número 2, ele diz: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. A graça em que Paulo está tratando aqui é o favor imerecível de Jesus, é o favor imerecível de Deus. E Paulo deixa bem claro aqui que nós obtivemos acesso a esta graça somente através de Jesus de Nazaré. Queridos, a única forma de ser cheio da graça, a única forma de viver uma vida na graça, é por intermédio de Jesus de Nazaré. Não existe outra forma, não existe outra maneira de acessar a graça salvadora. Não existe outra forma, não existe outra maneira de viver uma vida na graça. É só por intermédio de Jesus de Nazaré. Não importa o que a religião diz, não importa o que a religião prega, porque está cheio de religião por aí, está cheio de seita por aí, dizendo, pregando, ensinando que todos os caminhos dão acesso à salvação, que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia é bem clara e ela deixa bem claro que apenas um caminho dá acesso, se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Quando você vai lá em João, capítulo 16, versículo 6, diante da dúvida e da incerteza de Tomé, Jesus deixa três coisas claras. Primeiro que ele deixa bem claro: eu sou o caminho. Segunda coisa que ele deixa bem claro: eu sou a verdade. Terceira afirmação que ele deixa bem claro: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando você vai lá em 2 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo: há um só mediador entre o homem e Deus, e esse mediador se chama Jesus Cristo, o Nazareno. A única forma de viver uma vida cheia da graça, de permanecer na graça, é por intermédio de Jesus, porque é através dele que nós temos acesso a essa graça. Pois bem,
E Paulo continua na parte B do versículo 2, na qual estamos firmes. O que Paulo está tratando aqui, o que Paulo está deixando bem claro aqui, é que aqueles que são justificados mediante a fé, têm firmeza na graça, estão firmes na graça. E nós estamos firmes na graça por quê? Porque a graça não é aquilo que Deus te dá e depois Ele tira. A graça não é aquilo que Deus derramou sobre você e depois Ele retira. A graça não é aquilo que Deus te prometeu e depois Ele quebra. Nós estamos firmes na graça. Quando você lê esse mesmo texto aqui, na Nova Versão Transformadora, o autor, ele fala que nós estamos firmes na graça e desfrutamos dela com alegria e com segurança. E nós estamos firmes na graça e nós desfrutamos dela com alegria e segurança. Por quê? Porque a igreja está em Cristo Jesus de Nazaré. Queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver em Cristo, você vai estar cheio da graça. Enquanto você estiver em Cristo, você vai viver uma vida cheia da graça, porque é por intermédio dele que nós temos acesso a essa graça. Enquanto você estiver em Cristo, você está firme na salvação. Enquanto você estiver em Cristo, você está firme na presença de Deus. Enquanto você estiver em Cristo, você está firme na graça salvadora. E Paulo continua o seu raciocínio: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo está tratando aqui na parte C, do versículo de número 2, do capítulo de número 5. Paulo está dizendo que aqueles que são justificados através da fé têm esperança. Mas preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. A esperança que nós temos por intermédio da fé em Cristo não é a esperança de um dia você ganhar na Mega Sena, esqueça. A esperança que Paulo está dizendo que aqueles que são justificados mediante a fé têm, não é a esperança de um dia você alcançar um carro novo, não é esse tipo de esperança. A esperança que Paulo está tratando aqui não é a esperança de um dia você comprar uma casa melhor, não. A esperança que nós temos mediante a fé é a esperança da glória de Deus. É a esperança da glória futura. É a esperança de que o mesmo Jesus que o dia veio, Ele vai voltar buscar a sua igreja. Aqueles que são justificados mediante a fé têm a esperança do futuro que Deus tem reservado para ela. E esse futuro não é aqui, esse futuro é lá em cima. Aqueles que são justificados mediante a fé têm a esperança de ser participante do reino de Deus. Aleluia. Hoje o que nós mais vemos, sabe o que é? São crentes desanimados, são crentes frustrados, são crentes abatidos, sem expectativa nenhuma. Por quê? Porque a sua esperança está nas coisas dessa terra, porque a sua esperança está nas coisas materiais. Queridão, aqueles que são justificados mediante a fé, a sua esperança não está aqui, porque a Bíblia diz que a traça corrói e o ladrão rouba. Aqueles que são justificados mediante a fé, a sua esperança não está nas coisas passageiras, mas aqueles que são justificados mediante a fé, a sua esperança está na eternidade, em Cristo Jesus de Nazaré. Então Paulo diz que através da fé em Cristo Jesus, nós temos a esperança. Existe um hino que eu já cantei, você já cantou, que diz assim: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Hoje o mundo está em guerra, o mundo está em contenda, o mundo está um verdadeiro caos, mas a igreja está firme. Por quê? Porque ela tem esperança na vida eterna, porque ela tem esperança na salvação. É por isso que nós nos alegramos, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está na salvação, a nossa esperança está em Deus. Aleluia. E Paulo continua o seu raciocínio. No versículo de número 3 ele diz: e não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações. Aqui Paulo está tratando do quê? Aqui Paulo está dizendo
que aqueles que são justificados mediante a fé, eles não têm alegria apenas nas bênçãos do Criador. Paulo está tratando aqui, Paulo está deixando bem claro, que aqueles que são justificados mediante a fé, não tem alegria apenas na salvação em Cristo, mas ele também tem alegria nas tribulações. Peraí, Severino, tribulação, mas crente passa por tribulação? É o que mais passa, meu querido. Nessa carreira cristã, na carreira da fé, o que nós mais enfrentamos é tribulação, é perseguição. Tem gente que pensa que aceitar Jesus é estar ausente das lutas, é estar ausente das tribulações. Não. Jesus mesmo diz, ele fala, ele dá um alerta: tenha ânimo, porque neste mundo tereis aflição. Querido, você não está ausente da enfermidade. Queridos, você não está, meus queridos, ausente das perseguições. Você não está ausente das calúnias. Paulo deixa bem claro aqui que nós teremos que nos alegrar nas tribulações. Mas preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que nós temos que se alegrar com as tribulações, porque quem gosta de sofrer é masoquista, quem gosta da dor é masoquista. Paulo não está dizendo que nós temos que se alegrar com as tribulações, mas Paulo está dizendo que no meio dela nós temos a alegria. Mas nós temos alegria por quê? Porque, deixa eu explicar para você, porque nós temos alegria no meio das tribulações. Sabe por quê? Porque as tribulações na vida daqueles que são justificados, porque as tribulações nos cristãos, elas não vêm para te destruir, mas elas vêm para te ensinar, elas vêm para produzir. Hoje o que nós mais vemos são cristãos reclamando, são pessoas que pensam, imagina, que as tribulações é um castigo de Deus. Querido, eu não sei que tipo de tribulação você está passando, eu não sei que tipo de perseguição você está passando, eu não sei que tipo de luta você está passando, mas eu quero te dizer que Deus não está te punindo, Deus não está te castigando. O que Ele quer é moldar você, porque as tribulações, elas têm um propósito, as tribulações têm uma finalidade do Senhor. Tá, qual é o propósito, qual é a finalidade do cristão passar por tribulação? É só você continuar a leitura, você continuar a leitura. Na parte C do verso 3 diz: sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando você lê esse mesmo texto aqui, na Nova Versão Transformadora, fala que as tribulações contribuirão para você desenvolver perseverança. E eu confesso para a igreja que eu não entendi isso aqui quando eu li. Eu peguei e falei: Senhor, não estou entendendo. Aí Deus falou assim: Severino, qual é o período que você mais ora? Eu falei: Deus, quando eu estou passando por luta. Deus falou: Severino, qual é o período que você mais se firma em mim? Quando eu estou passando por luta. Deus falou: Severino, qual é o período que você mais aprende a confiar em mim? Eu falei: quando eu estou passando por luta. Por quê? Porque é o período que o cristão mais persevera em oração, é quando ele está passando por luta. O período em que o cristão mais aprende a confiar em Deus é quando ele está passando por luta. O período em que o cristão mais desenvolve paciência, perseverança, é quando ele está passando por luta. Por quê? Porque as tribulações, elas produzem para você desenvolver perseverança, e essa perseverança contribui para você desenvolver a aprovação, para você desenvolver um caráter aprovado por Deus. É por isso que nós se alegramos. É por isso que o cristão, no meio da luta, ele não reclama, ele não murmura, ele suporta, porque ele sabe que aquilo dali é um trabalhar de Deus. Querido, Deus está trabalhando na tua vida. Já viu crente acomodado que não passa por tribulação? Ele não cresce, ele fica acomodado. Amém, meus queridos? Eu vou contextualizar o todos para não tomar muito tempo, mas fique de pé nesta noite de hoje.